No último vídeo a gente viu que 43% dos adultos no Brasil estão inadimplentes, ou seja, tem alguma dívida em atraso. E por mais que eu esteja ansiosíssima para começar a querer mudar essa realidade a partir de métodos, de ferramentas, de aplicativos e planilhas, de como fazer um orçamento, de como definir metas e objetivos financeiros, isso não vai adiantar de nada se a gente não tratar a causa raiz que determina como é a nossa vida financeira em primeiro lugar. Pensa aqui comigo. No livro O Segredo da Mente Milionária, o autor fala de como tem uma sequência invisível que rege tudo na nossa vida, inclusive a parte financeira. Então, nós temos nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles vão definir como a gente se sente. Esses sentimentos vão fazer a gente agir de uma forma ou de outra. A gente age a partir do que a gente sente. E essas ações vão regir justamente os nossos resultados. No caso, a nossa vida, ela é como ela é hoje por conta da forma como a gente pensa. Então, não adianta a gente querer mudar as ações sem antes mudar os pensamentos que nos levam até aquelas ações e, consequentemente, os nossos resultados. Então, se a gente pensa, por exemplo, que eu ganho pouco e não tenho o que fazer, não sobra dinheiro nunca, não adianta nem eu tentar controlar esse dinheiro, isso vai me gerar sentimentos de impotência, de fracasso, de ansiedade e que vai me levar a ações de não ter gestão financeira nenhuma, de não querer controlar, de não querer me programar, porque afinal não adianta mesmo, né? E o resultado vai ser justamente essa vida financeira estagnada, a sensação de que nada muda e realmente não vai sobrar dinheiro no final, porque eu fiz todas as minhas ações baseadas nas sensações e pensamentos de que nada adiantaria eu tentar fazer, porque não ia sobrar nada no final. Então, fazendo um paralelo com algo que acho que todo mundo já viu, a gente tentar fazer uma dieta, a gente pode ter o melhor plano alimentar, a gente pode ter todos os alimentos necessários, e nos primeiros dias até pode dar certo, mas se a gente não mudar aquele pensamento que faz a gente comer por impulso, que faz a gente comer quando a gente tá ansioso, quando a gente tá triste, quando a gente tá bravo, né? Quando começar a surgir esses impulsos, né, esses gatilhos, conforme a gente for se sentindo ansioso, conforme se sentir com raiva e triste, a gente pode até resistir no começo, mas eventualmente a gente vai voltar para os velhos hábitos, onde a comida vai servir ali como um suporte emocional, né? Então, se a gente não mudar os pensamentos que nos fazem agir de uma certa forma, não tem como a gente mudar o nosso resultado. E na vida financeira é exatamente a mesma coisa. A gente pode ter planilha, pode ter aplicativos, pode ter tudo que a gente precisar. Mas se a gente não mudar o nosso pensamento, a gente não muda os nossos resultados. E pensando nisso, eu te convido a fazer as seguintes reflexões. Como é o seu pensamento hoje sobre o dinheiro? Quando cai o dinheiro na sua conta e o seu salário, o que vem à sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente? Quando você está no shopping ou está rolando lá na Shopee e você fica com vontade de comprar tudo aquilo, o que você está pensando exatamente sobre tudo aquilo? Você tem um pensamento de que de repente o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre e não tem o que fazer sobre isso? De que de repente a sua família sempre teve dificuldades financeiras e sempre foi assim? Porque a grande realidade é que se você pensar, eu nunca consigo guardar dinheiro, todos os seus sentimentos e ações vão te levar justamente para o resultado em que você realmente não consegue guardar dinheiro. Porque você acredita nisso, você acredita que você não é capaz de guardar dinheiro. Então, para a gente começar a mudar essa forma de pensar, começar a refletir sobre como a gente pensa e como a gente age, eu trouxe algumas reflexões aqui que me ajudaram e me ajudam frequentemente a estar no controle das minhas finanças, ou seja, estar sob o controle da minha própria vida. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem é responsável pelas suas dificuldades financeiras hoje? Se você respondeu você mesmo, já tá no caminho certo. E eu sei que tem inúmeros fatores, a gente até viu no último vídeo, né? A gente tem impostos, cartão de crédito, tem 1 milhão de coisas acontecendo ao nosso redor, a gente pode ter crise, pandemia, pode ter um monte de coisa. Mas a realidade é que, por mais que essas coisas influenciam, se a gente acreditar que elas são 100% responsáveis por como a gente vive hoje, né, pela nossa realidade financeira, a grande realidade é que a gente não teria nenhum poder sobre a nossa própria vida. A gente não teria nenhum controle para mudar a nossa vida financeira, para controlar a nossa vida financeira. E isso é desesperador, né, se a gente for pensar. A gente dependeria do mundo exterior para determinar como a nossa vida é. E a gente vai ver mais pra frente, né, de formas de lidar com crises, né, a própria pandemia, por exemplo, como ficar imune a esse tipo de coisa. Mas o ponto aqui agora é pensar que
Se a gente não acreditar que a gente tem o poder para mudar a nossa própria realidade, que a gente tem esse controle, nada adianta e nada vai dar certo. Então, primeira coisa de tudo é pensa com carinho sobre a sua vida financeira e que você tenha um controle sobre ela. Sim, a gente tem dificuldades, a gente tem influências externas, mas a gente não se pode permitir que essas coisas dominem completamente a nossa vida. A gente tem que acreditar que a gente tem o poder para estar sob o controle da nossa vida financeira. A segunda reflexão que eu trago é pensar que sacrifícios e abdicações são necessárias, mas isso não deve te privar de viver. A gente também não pode deixar de viver completamente pensando em controlar o dinheiro. Controlar dinheiro não é ausência de prazer, não é ausência de lazer, não é ausência de diversão. É apenas um equilíbrio desses fatores. É tipo, fazendo um paralelo da dieta de novo. Se você fizer uma dieta extremamente restritiva, tem vários estudos que mostram que a longo prazo não vai funcionar. Porque se você tentar colocar na sua cabeça, eu nunca vou poder comer doce, eu nunca vou poder comer fritura, você vai viver infeliz, muito provavelmente, porque essas coisas dão prazer. E a gente vê hoje em dia as dietas sendo cada vez mais flexíveis do ponto de vista de vamos colocar ali um hambúrguer na sua dieta uma vez por semana, vamos colocar ali um docinho pequeno ali todos os dias. E é justamente esse equilíbrio entre, na maior parte do tempo, a gente está se regulando, mas não se privando de aproveitar um docinho aqui, um hambúrguer ali, é o que torna o processo suportável e ainda assim prazeroso, mesmo que a gente esteja caminhando para conquistar algo, mesmo que a gente esteja fazendo alguns sacrifícios ainda, obviamente, senão a gente comia doce todas as refeições, por exemplo, mas torna isso suportável. E no dinheiro não é diferente. Então a gente também não pode querer pensar que a gente não vai poder gastar com lazer nunca mais, de que eu não vou conseguir viver, de que eu não vou conseguir sair com meus amigos, de que eu não vou conseguir fazer nada, porque eu vou ter que guardar cada centavo que eu ganho. E não é bem assim. A vida financeira tem que ser um equilíbrio. Tem que ser um equilíbrio entre alguns sacrifícios de coisas que não vão ser tão impactantes, me permitindo viver algumas experiências, obviamente, para ter essa sensação de estar vivendo o presente também. Que eu não posso viver só pelo futuro, eu tenho que viver o presente. Então eu tenho que ter os meus prazeres do presente, mas de forma equilibrada. Então a gente tem que viver o nosso presente, a gente tem que aproveitar o nosso presente sem abrir mão do nosso futuro. E o inverso também é verdade. Também não posso pensar só no futuro e não viver o meu presente com prazeres e com momentos agradáveis, com as pessoas que a gente gosta e fazendo coisas que a gente gosta. Então, a gestão financeira é equilíbrio. Terceira reflexão que eu trago é: tenta visualizar o seu futuro. Como você quer ser no futuro, o seu eu no futuro? Você quer ser uma pessoa que não tem medo de olhar para a fatura? Você quer ser uma pessoa que chega no final do mês se sentindo extremamente confortável, sabendo que tá tudo certo, de que você vai pagar todas as suas contas e que vai seguir sua vida sem maiores problemas, sem maiores dificuldades? Você quer ser uma pessoa que consegue viajar para o lugar que você sempre sonhou? Então tenta visualizar essa pessoa, mas visualiza ela de verdade. Imagina você nessas situações, você lá na viagem, você bem em casa, você pagando sua fatura. Tenta materializar bem isso na sua cabeça, porque se você não visualizar isso como uma possível realidade, dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar lá. Então eu te desafio a fechar o olho e tentar visualizar você, o seu eu futuro, como você gostaria de ser financeiramente falando. Um outro ponto aqui é: viver na clareza é muito mais prazeroso do que viver no escuro. Muitas vezes na nossa vida, não só na parte financeira, a gente tende a evitar pensar em alguma coisa ou saber de alguma coisa, porque é muito melhor nem ficar sabendo. Mas em algumas partes da vida isso até pode ser verdade. Mas na parte financeira, simplesmente não tem como fugir. Não adianta eu não olhar minha fatura, porque eu não quero nem me preocupar com isso, porque ela vai chegar e você vai ter que pagar ela. Então, conforme a gente vai gastando, não tem como eu querer fingir que eu não tô gastando e querer ignorar o que eu tô gastando e fingir que não tá acontecendo, porque essa conta vai chegar. E não tem nada mais prazeroso do que fazer uma compra com consciência do quanto que ela vai impactar na sua programação, do quanto que ela vai impactar no seu mês, no seu dinheiro, sabendo que não vai atrapalhar em nada. Sabendo que sua gestão financeira está em dia, de que está tudo certo, você vai conseguir pagar tudo certinho e que você não vai ter nenhuma dor de cabeça com isso. Não tem sensação melhor do que essa, de verdade. Então, no quesito financeiro, é sempre melhor ter a consciência, a visão, do que querer
né, adiar, querer fingir que não tá vendo, porque você vai ver em algum momento. E quando você vê, depois que já virou uma bola de neve, depois que você não teve nenhum tipo de rastreabilidade do que você estava fazendo, vai ser bem pior. Então é melhor já acompanhando desde sempre, né, com consciência, que isso vai ser muito mais prazeroso. Uma outra coisa legal de pensar é que sacrifícios tornam as conquistas mais prazerosas. Não tô dizendo que a gente precisa se matar, né? Mas assim, se a gente fez lá as abdicações da forma que a gente conversou, né? De forma equilibrada, de vez em quando podendo fazer um gasto ali, aqui ou ali, para alcançar um objetivo, digamos, seja uma viagem dos seus sonhos. Quando você estiver naquela viagem, ela vai ser tão gostosa, ela vai ser tão prazerosa, ela vai ter feito tudo valer a pena e você nem vai lembrar. Você não vai lembrar que você deixou de comprar uma blusinha no dia tal há 2 anos atrás. Isso aí você não vai lembrar, mas você vai lembrar que você fez sacrifícios diariamente. Você se cobrou, você se controlou, você se lembrou diariamente do porquê que você estava fazendo aquilo que você estava fazendo, porque você estava deixando de gastar com o que você estava querendo gastar naquele momento. E quando você estiver realizando o seu sonho, quando você estiver naquela viagem, você vai sentir, eu não sei nem explicar, só vivendo pra saber. Você vai sentir que tudo valeu a pena e o maior prazer do mundo, um orgulho indescritível. Então, vale a pena. Vou fazer até o parâmetro da dieta de novo, né? Quando você chega lá na frente do espelho e se vê no seu corpo dos sonhos, não tem nada mais gratificante do que aquilo, pensando que não foi fácil. Que não foi fácil fazer a dieta corretamente, não foi fácil fazer exercício, não foi fácil resistir às tentações. Então, vale a pena. Quando você sabe onde você quer chegar, né? Quando você tem um sonho, normalmente ele é mais importante do que as pequenas coisas do dia a dia que a gente tá abrindo mão, né? Porque foi o que eu disse, a gente não vai abrir mão de nada essencial. A gente vai abrir mão dos supérfluos, né? Um gasto ali que não vai me trazer benefícios, vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, a partir do momento que a gente abre mão das coisas que não são tão importantes, das coisas que não vão ser impactantes pra mim, que daqui a 1 ano eu não vou nem lembrar que eu comprei aquilo. Quando a gente abre mão de tudo isso pra realizar um sonho que a gente realmente quer, não tem nada mais prazeroso do que isso. Nada mais gratificante. E uma última questão que eu queria discutir aqui é justamente sobre o pensamento de que fazer controle financeiro é muito difícil, é muito complicado, de que vai demorar muito tempo, de que eu não vou conseguir, nem tenho as ferramentas para isso. Como é que eu vou aprender sobre tudo, como funciona a economia, todos aqueles termos, todos aqueles... Enfim, tudo que envolve essa gestão financeira. Mas a verdade é que não precisa ser assim, de verdade mesmo. Quando a gente fala de dinheiro, é uma coisa que é para ser comum, né? Afinal, a gente lida com ele todo dia, a gente trabalha em função do dinheiro. O dinheiro rege a nossa vida inteira. Então, ele precisa ser uma coisa normal, ele precisa ser uma coisa tranquila, uma coisa simples de lidar. Isso precisa ser uma coisa que é fácil de lidar com ele no dia a dia, de decidir uma compra, de controlar, de comprar, não comprar, como eu gasto, enfim. É para ser simples e é possível que seja simples. A gente vai ver ao longo dos próximos vários vídeos como chegar lá. Eu vou tentar fazer isso da melhor forma, com a melhor linguagem possível, de forma bem tranquila, bem simples mesmo. Então, mas nesse momento, só voltando à questão do pensamento, eu quero que você pense de que dinheiro não é complexo, dinheiro não é difícil, dinheiro é simples, dinheiro é fácil, dinheiro é normal, ou pelo menos deveria ser, e a gente vai chegar lá juntos. E para fechar, eu te convido a responder a seguinte pergunta: quais pensamentos estão guiando suas decisões financeiras hoje? Se quiser até deixar aqui nos comentários para voltar aqui depois de um tempo e ver como é que esse pensamento mudou. No mais, eu fico por aqui, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, se isso te trouxe bons pensamentos, né, reflexões positivas, deixa o like para mostrar o vídeo para mais gente. E eu vou ficando por aqui, meu nome é Raquel Cardoso e esse é o Dinheiro Simples.